Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Coalizão Semáforo na Alemanha. 2 semanas após as eleições na Alemanha, os sociais-democratas, SPD, os verdes, Grünen, e os liberais, Freien Demokraten, resolveram seguir as negociações de formação de governo após as sondagens. As últimas pesquisas mostram que 63% dos alemães querem um governo com os sociais-democratas comandando o país. Isso marca o fim de 16 anos de governo de Angela Merkel. Os conservadores Union governaram a Alemanha junto com os sociais-democratas, SPD, na chamada Große Koalition desde 2017. Isso sempre foi o clássico da política alemã, com o sul conservador e católico com o partido Union e o norte protestante com os sociais-democratas, SPD. Vale lembrar que há sempre desgaste natural de muitos anos no poder, como aconteceu com a Union. A sucessão de Angela Merkel dentro do partido foi muito turbulenta e a própria campanha do partido foi muito fraca. As medidas de contenção do vírus da Covid-19 também são impopulares, estilo lockdown, enfraquece qualquer governo. Em tempos de pandemia, onde milhares de pessoas perderam seus empregos, o governo alemão, como outros, se viram obrigados a dar subsídios para a existência de milhares, sejam pessoas ou empresas. Com isso, criou-se a necessidade de um Estado mais social, algo que os conservadores não trouxeram como pauta de campanha. Moradia e meio ambiente. O Drica Ribas acompanhou os debates durante a campanha alemã e observou que temas sociais foram o centro da demanda dos eleitores. O principal deles foi a moradia, algo que ficou impagável para muitas famílias, especialmente após a pandemia. A questão do meio ambiente já é demanda antiga por parte do eleitorado germanófono. O assunto virou o carro-chefe depois das inundações em Nordrhein-Westfalen, onde 134 pessoas morreram, 73 desaparecidos e vilarejos na beira do rio Reno ou Mosela foram varridos pela enchente, ainda em julho, no começo do verão na Europa. Pontos comuns entre os partidos. Já nas sondagens entre os partidos, alguns pontos foram apresentados. Entre os principais é o aumento do salário médio em 12 euros no primeiro ano do governo e a eliminação da utilização do carvão até 2030, bem como a construção de mais de 400 mil apartamentos. Um ponto intocado foi a imposição de limites de velocidade nas estradas alemãs, ponto fundamental para os verdes. Isso prova que participar de um governo exige muita negociação e abrir mão de certas pautas, mesmo que difíceis. Em entrevista ao ARD, principal canal da Alemanha, Olaf Scholz, o cabeça de lista do SPD e futuro primeiro-ministro, afirma que antes do Natal o futuro governo toma posse. Agora vamos explicar rapidamente a formação de governo no sistema parlamentarista. Após as eleições, começam as sondagens entre os partidos com mais cadeiras no parlamento. Em seguida, começam as negociações para o programa de governo, bem como a partilha de ministérios. Outras pequenas observações. A chamada Ampelkoalition, coalição do semáforo, se dá pelas cores dos partidos SPD, vermelho, Grünen, verdes, Freien Demokratas, amarelo. Não será a primeira vez que os verdes estarão no governo na Alemanha. Já formaram um governo de coalizão com o SPD entre 1998 e 2005. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas, não deixe de seguir o website, o www.dricaribas.com. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.